Olá, está no ar o Bom para Todos. O cérebro humano arquiva todas as informações que recebe. Mas o que acontece quando ele começa a esquecer os registros? Como melhorar a memória é o tema do programa de hoje. Aqui o cidadão tem espaço, prestação de serviço, informações de interesse. Você pode sugerir temas e comentar o programa. Participe conosco. O Facebook é facebook.com/RedioTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedioTVT. Acompanhe o programa ao vivo pela internet. Acesse o nosso site www.tvt.org.br. Além disso, você também pode ouvir pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Ter boa memória não é privilégio. Vários fatores contribuem para que a memória se mantenha ativa. Existe a herança genética, mas ela não é determinante. Idade, atividade profissional, exercícios físicos, sono, uso de medicamentos podem contribuir para uma boa ou má memória. Não se desespere se você anda se esquecendo de datas, fatos, compromissos. Primeiro se organize, depois comece a mudar os hábitos e a treinar sua memória. Existem técnicas, truques, jogos, treinos que ajudam a melhorar o desempenho da memória. O estresse, preocupações e a falta de descanso só diminuem a percepção e dificultam a memorização. Comece já a treinar. Tive um problema de aneurisma cerebral e, por recomendação do neurologista, ele recomendasse que fizesse trabalhar mais com o cérebro. Então, seria a ginástica para o cérebro. Como eu estava tendo muito problema de esquecimento, ele ri de mim porque eu esqueço das coisas. Mas aí eu falei, vou ligar para saber se é para o público em geral. Estimulou, eu estou dinâmica, quero fazer as coisas. Comecei a estudar inglês depois que eu entrei no curso, porque antes eu não memorizava. 2 vezes 6 é 12. Onde parou o dedo? Parou aqui. Uma das ideias assim, é melhorar no dia a dia, o fato da memorização, não ter que ficar aquele esquecimento, acabar com esse esquecimento dia a dia. E no concurso público, né? Porque o raciocínio lógico hoje é fundamental. O concurso público pede muito, a maioria dos concursos, raciocínio lógico. Comecei a tirar nota boa na matéria de matemática e de português. E lá em casa meu raciocínio está rápido. Eu era muito ruim em matemática, não tão ruim assim, mas eu era um pouquinho lerda para fazer as contas. Nossa, muito bom. Para mim, meu raciocínio melhorou muito. Prestação de serviço é isso, aqui no programa Bom para Todos, na sua TVT. Vamos conversar aqui no Bom para Todos com Lucilene Lera Alciati. Ela é psicóloga e diretora do Método Supera, unidade de Santo André. Nossa equipe também foi às ruas e registrou perguntas de várias pessoas sobre o assunto. Eu gostaria de saber se o sono, o exercício físico, ele melhora a sua memória. Tudo isso no Bom para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom para Todos e o tema do programa de hoje é como melhorar a sua memória. Esquecer, todo mundo esquece. A idade, as preocupações, o estresse pioram a memória. Por outro lado, existem técnicas e treinos fáceis que ajudam a preservá-la. Você já mandou sua pergunta? Então participe. O Facebook é facebook.com/RedioTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedioTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT Lucilene Lera Alciati. Ela é psicóloga e diretora do Método Supera. Olá, Lucilene, muito obrigada pela sua participação. Olá, eu é que agradeço. Lucilene, existem técnicas para melhorar a memória das pessoas mesmo? Existem.
O que a gente precisa entender é que a porta da memória é a atenção. Então, tudo aquilo que eu faço com atenção, eu não vou esquecer. Por que a gente esquece normalmente onde deixou a chave do carro ou se trancou a porta de entrada ou de saída? Porque fez no automático. Fiz, tranquei e fui para a próxima atividade. Lá na segunda ou na terceira atividade é que eu vou me dar conta. Será que eu tranquei mesmo? Será que eu liguei o alarme? É sempre assim, não é mesmo? É. E tem a ver a memória com inteligência? Não. Nada a ver. Não. O que acontece é que, normalmente, a pessoa que tem mais inteligência, ela se interessa mais por atividades que estimulam o cérebro. Então, ela lê mais, ela é mais curiosa, ela busca mais conhecimento em diferentes fontes, e aí acontece que a memória está sendo mais trabalhada. E a perda da memória com a idade? Isso acontece mesmo? Acontece. Do mesmo jeito que a nossa pele envelhece e vai fazendo rugas, a memória também, ela vai sofrendo uma degeneração natural. Homens e mulheres têm essa mesma perda e é possível recuperar? Sim. O que a gente consegue fazer é melhorar o processo cognitivo. A memória é um deles. Então, quanto mais você trabalha a memória, melhor ela vai ficar. Eu vi que você trouxe várias coisas para a gente exercitar a memória hoje e mostrar para os telespectadores em casa. Então, vamos ouvir agora a primeira pergunta. Quem fez foi a Vanilza. Tem algum exercício que melhore a memória? Nós podemos exercitar a memória de várias maneiras. No Supera, né, uma escola de ginástica para o cérebro, a gente costuma utilizar muito a anaeróbica. O que é a anaeróbica? É tirar o cérebro da zona de conforto. Eu consigo fazer isso como? Andando de costas, tomando banho de luz apagada, escovando o dente ou escrevendo com a mão contrária. Tudo isso são atividades que tiram o meu cérebro do automático. Então, faz com que eu preste atenção naquela atividade que está sendo desenvolvida. No curso, no Método Supera, a gente usa ainda o ábaco, que é este instrumento de cálculo oriental, que foca e trabalha muito o desenvolvimento da atenção. E como eu comentei com vocês, tudo que você faz com atenção, você não vai esquecer. E, Lucilene, isso aqui é utilizado em todas as idades? Todas as idades, sim. Este é o do professor. O aluno vai utilizar esse aqui, ó, porque ele leva para casa, ele faz as atividades em casa para dar continuidade ao treino e fortalecimento da memória. Ele vai utilizar apostilas de exercício de lógica, vai usar dinâmicas de grupo e jogos de tabuleiro. Todas as atividades que tiram a gente da rotina contribuem para o bom funcionamento do nosso cérebro e, consequentemente, da nossa memória. Vamos ouvir a próxima pergunta. Ter memória é uma questão genética? Pode até ter uma influência genética, mas o mais importante, a gente precisa saber o seguinte, que para ter uma boa memória ao longo da vida, isso depende da quantidade de estímulo que eu ofereço para o meu cérebro. E para isso, para a gente garantir esse estímulo adequado, existem técnicas e estratégias corretas que garantem o desenvolvimento dessa capacidade. Vamos ouvir agora a pergunta da Irene. Por que é tão difícil memorizar algo novo? Por que as pessoas se confundem tanto com isso? É difícil porque o cérebro tende a ser um órgão preguiçoso. Ele prefere utilizar as informações que já estão armazenadas a ter que aprender algo novo. Isso tem a ver com a necessidade que o nosso corpo tem de economizar energia. Então, o cérebro vai sempre procurar reservar energia para os processos fundamentais. E aprender não é um processo fundamental para ele. Então, aí nesse caso, o que a gente precisa? De novo, a gente precisa estimular esse cérebro a aprender constantemente. Que às vezes a gente lembra de coisas tão antigas, não é mesmo, Lucilene? Sim. O que acontece é que quando a gente se lembra de algo antigo, às vezes somos bem pequenos e temos lembranças dessa época. Acontece porque essa lembrança ela veio carregada de emoção. E aí a emoção, lembra que eu falei da atenção? Tudo que eu faço com atenção ou quando a lembrança está carregada de emoção, eu não vou esquecer. A emoção pesa muito, então? Pesa demais, né? Tanto a boa como a ruim. Qualquer emoção. Então, por exemplo, talvez você lá em casa, você já tenha ouvido alguém contar sobre uma tentativa de assalto ou uma situação de estresse muito grande. Ela vai se lembrar com riqueza de detalhes, justamente porque o aspecto emocional garante a atenção necessária ao fato. Vamos ouvir agora a pergunta do seu Agenor. Existe alimento que melhora a nossa memória? Existem. A memória, ela é muito estimulada por uma alimentação equilibrada, principalmente se nessa alimentação nós contarmos com peixes, ovos e frutas vermelhas.
Então, vale a pena se alimentar bem e também ter um bom sono, não é mesmo? Ah, sem dúvida. A gente faz a seguinte análise, né? A boa memória, ela é resultado de alimentação equilibrada, sono, treino, né? Porque aquilo que eu treino eu não vou esquecer. Lembra da atenção? Né? E também de exercício físico e cerebral. Então, essas 5 características garantem um bom desenvolvimento da memória. O fumo e o álcool prejudicam? Demais. O fumo, o álcool, o excesso de medicamentos, a falta de sono ou noite mal dormida, né? Tudo isso influencia. Vamos ouvir a Maria dos Remédios. Eu gostaria de saber se o sono, o exercício físico, ele melhora a sua memória. Sim, sem dúvida, é o que nós acabamos de dizer. Uma boa noite de sono, o exercício físico combinado a uma alimentação equilibrada, ao exercício físico e ao exercício cognitivo, você vai ter uma memória excelente. Lucilene, dizem que se antes de nós dormirmos, nós fizermos uma memorização de alguma coisa que queremos lembrar no dia seguinte, isso ajuda. É verdade? É verdade. O nosso cérebro, ele tem, o sono, na verdade, ele tem a função dentro do nosso cérebro de sedimentar aquele conhecimento. Então, é como se eu passei o dia recebendo estímulos, recebendo informações. Qual é o papel do sono? Fazer aquilo ser fixado dentro da minha cabeça e formar a memória necessária para que eu me lembre. Quando eu escuto, então, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu treino inglês ouvindo, antes de eu dormir eu ponho lá e fico ouvindo. Isso ajuda? Ajuda, mas não garante. Ajuda. Tudo ajuda. Tudo ajuda. E quando nós esquecemos alguma coisa? Geralmente, as pessoas... Tem gente que não lembra de jeito nenhum. Tem gente que faz aquele caminho contrário. Vai tentando lembrar o que estava falando antes e lembrando da situação. E isso facilita. É por conta do que você estava dizendo a respeito dos sentimentos? Pode ser, mas talvez esteja mais relacionado à questão da atenção. Quando eu volto, quando eu faço esse caminho inverso, eu identifico exatamente o ponto onde a minha atenção falhou. Então, o que é que me distraiu? Então, eu faço um caminho e digo, até a hora em que eu pus o copo em cima da mesa, eu me lembro. O que aconteceu nesse momento? E aí eu consigo chegar ao fato. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Então participe, facebook.com/RedeTVT. Ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas e respostas com a Lucilene. Estamos ao vivo pela internet e também na Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. No programa de hoje estamos falando sobre técnicas para melhorar a memória. Ler é o melhor exercício. Você sabia? Manter-se em atividade e cuidar da alimentação também ajudam. Tire suas dúvidas, envie perguntas. O Facebook é facebook.com/RedeTVT. Ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Continuamos conversando com Lucilene Lera Alciati, ela é psicóloga e também diretora do Método Supera. Lucilene, vamos continuar falando. Eu queria que você me explicasse do ábaco. Como que ele funciona? O ábaco, ele vai trabalhar cálculos matemáticos, focando atenção e concentração, que são a porta para a memória. Então, a primeira coisa que ele precisa aprender é como utilizar este monte de pedrinha que tem aqui, né? Então, ele vai aprender, por exemplo, que a de cima vale 5, a de baixo vale 1. E isto que parece simples demais, quando nós estamos diante de um cálculo, o nosso cérebro quer fazer o cálculo automático, porque qualquer um sabe que 1 mais 1 é 2. Mas para movimentar no ábaco 1 mais 1, ele precisa fazer uma série de movimentos que tiram totalmente o cérebro da nossa atividade rotineira. E isto faz ele formar memória, faz ele aprender a se concentrar no ábaco, e quando ele aprende a se concentrar para fazer o ábaco, ele aprende a se concentrar para fazer qualquer outra coisa. O ábaco é um aparelho que exercita a memória. E quando criança? A gente tem aqueles joguinhos de memória que tem a ver cores, números, ou então mesmo xadrez, damas. Isso é muito importante para estimular crianças. Muito importante, Marília. Qualquer recurso pedagógico que estimule a atenção e a criatividade da criança vai trazer um impacto positivo no desenvolvimento cognitivo dela no futuro.
né? Então isso vale para o resto da vida? Para o resto da vida. Quanto mais estimulada a pessoa for, melhor é a qualidade de memória que ela vai apresentar ao longo da vida. E uma pessoa também que não teve nunca contato com isso, passa a ter 30, 40 anos, também dá para ela correr atrás do tempo perdido? Dá. É muito interessante porque a neurociência vai dizer que o cérebro, ele tem capacidades inatas. Você, nós temos as mesmas capacidades. Então, qual é a diferença? Então, a gente fala assim, nossa, uma pessoa é mais inteligente que a outra. Leia-se, uma pessoa foi mais estimulada que a outra. Então, não importa a sua idade. Se você vem em busca desse estímulo, você vai chegar lá. Vamos ouvir agora a pergunta da Manuela Chaves. Fazer palavra cruzada ajuda a memória? Ajuda. É como nós dissemos, não é? Palavra cruzada, sudoku, jogo do celular, videogame, tudo isso ajuda a memória. Por quê? Porque treina a nossa capacidade de atenção, concentração e foco. Mas só a palavra cruzada ou só o videogame não são suficientes para garantir o bom desenvolvimento cognitivo. Hoje em dia já existem aplicativos de celulares para estimular a memória? Existem. Tem um jogo de celular e de tablet que chama Flow. É muito usado, é muito comum e é muito bom para a memória. Olha, então tá aí, tá dada a dica. Baixem o Flow e vamos exercitar a memória para melhorar. Vamos ouvir agora a Irene. Tem gente que tem facilidade de decorar textos e técnicas. Isso é verdade mesmo? Sim, isso é verdade. Tem a ver, pode ter a ver com a questão genética, mas ela está mais ligada às técnicas e às associações que nós fazemos para memorizar. Um exemplo disso é o aluno de cursinho que aprende com o professor de química uma música, uma historinha, um verso que faz ele lembrar da ordem da tabela periódica. Então ele para de decorar, ele associa a tabela periódica com aquela informação que ele precisa lembrar. E aí o cérebro lembra mesmo, não tem erro. E qual é a importância dessa associação nos casos de memória? A memória, ela é 100% ligada à associação. Lembra que eu falei das emoções? Quando você associa um fato, uma situação, uma palavra a uma emoção, por exemplo, você fez uma associação, você não vai esquecer. Quando você associa uma informação a uma música, a um poema ou a imagem de alguém, você também não vai esquecer. E uma pessoa jovem que não foi tão estimulada, como havíamos dito há pouco tempo, tem como ela recuperar esse tempo perdido? Tem sim. Para o cérebro não existe eu perdi, eu não recupero mais, não existe. Já vista que, por exemplo, hoje a ciência já prova que mesmo quem tem uma perda física de neurônio, né, alguém que sofre um acidente, perde ali massa encefálica, outra área do cérebro passa a desempenhar aquela função. Então, para a memória é a mesma coisa. Vamos ouvir agora a próxima pergunta. O Alzheimer, ele faz a pessoa perder a memória. Tem algum remédio, alguma solução para resolver esse problema? Nós sabemos que atualmente já existem remédios que amenizam os sintomas do Alzheimer. Mas a ginástica para o cérebro e o fortalecimento de memória, ela vai atuar de uma maneira preventiva, justamente para que, quando a pessoa chegue na terceira idade, ela não precise fazer uso desse remédio. Veja, quando você mantém a mente ativa, ao contrário dos neurônios morrerem, eles são ativados, eles se mantêm em funcionamento. E isto garante um bom envelhecimento, uma boa qualidade de vida. Chegou uma pergunta aqui da internet, é da Silvana Claudinei. Ela é de São Caetano, ela pergunta o seguinte: meu filho, ele tem déficit de atenção e também ele é hiperativo. Tem algum jeito de eu estimular a memória dele para que ele melhore o desempenho na escola? Tem. O método Supera, no início, ele foi desenvolvido justamente para crianças com dificuldade de aprendizagem. No Supera, a criança faz uma aula por semana, durante 2 horas. E lá, nós desenvolvemos atividades de atenção, concentração e raciocínio lógico. Com este desenvolvimento das atividades, a criança passa a se interessar mais pelas aulas e, consequentemente, a ir melhor nesses assuntos. Chegou outra pergunta aqui para mim, é da Ana Luísa. Ela fala sobre a mesma questão de déficit de atenção e ela pergunta que a filha dela gosta muito de esportes físicos. Se daria para fazer algum trabalho relacionado à memória com esportes físicos? Atividades físicas, desculpa. Sim, daria. Eu tenho certeza que ela consegue combinar atividades cognitivas com atividade física. O que ela precisa é encontrar o profissional adequado para isso. A dona Maria José, de São
São Leopoldo, ela pergunta o seguinte, ela quer saber se as mulheres elas têm mais tendência a ter perdas de memória do que os homens no decorrer da vida. O que acontece com as mulheres é que, normalmente, nós conseguimos fazer várias atividades ao mesmo tempo. E a ciência já provou que o cérebro não é capaz de dividir a sua atenção. Então, nós oscilamos muito rapidamente a atenção de uma atividade para outra. Como a atenção é a porta da memória, nós perdemos a atenção nesse momento, exatamente por isso. Então, a nossa memória é prejudicada. Além disso, existem questões físicas e orgânicas. Por exemplo, nós temos mais oscilações de humor, usamos mais, fazemos mais uso de medicamento. E isso tudo interfere na memória. Vamos ver agora a pergunta da Miss Bela. Algumas profissões contribuem para a perda da memória? O que a ciência já sabe é que existem profissões que contribuem para o fortalecimento da memória. Profissões que requerem atualização constante, estudo contínuo e prontidão para surpresas ou para situações inesperadas. Que profissões são essas? Professores e atores. Olha, bem interessante, mas profissões que fazem as pessoas perderem a memória, isso não existe. Pode até existir, mas aí a gente não consegue categorizar todos aqueles profissionais na mesma linha, né? Porque pense o seguinte, todas as pessoas que não saem da rotina, que fazem exatamente a mesma coisa todo o tempo, isso prejudica a sua memória? Prejudica, porque aí o cérebro está 100% do tempo no automático. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa sair da zona de conforto. Mudar o roteiro, como a gente havia dito, é muito importante. O roteiro para ir para o trabalho, o trabalho doméstico mesmo, não é mesmo? Mudar a ordem, são todas dicas que nós deixamos aqui para vocês aí de casa. Gostaria que você deixasse outra dica, você poderia deixar o site para que as pessoas que tivessem mais interesse pudessem entrar e ter mais informações? Sim, o site é www.metodosupera.com.br. A minha unidade fica em Santo André, próximo ao Plaza Shopping. Eu quero convidar os seus telespectadores para estarem lá, os internautas, fazerem uma aula gratuita e entender melhor o que é que os exercícios de ginástica para o cérebro pode fazer pela sua memória e pela sua vida. Muito obrigada pela participação, Lucilene. Obrigada. O Bom para Todos traz serviços e informações que são do seu interesse. Faça suas perguntas, expresse sua opinião e dê sugestões. O e-mail é bomparatodos@tvt.org.br. Muito obrigada pela participação e por estar com a gente. Afinal, este programa da TVT é feito para você. Até o próximo. Boa semana a todos.